Oiê, olá meus amores do sexto ano, vamos para o início das civilizações da história. Hoje a gente vai começar a falar, nesse vídeo sobre a Mesopotâmia, próximo vídeo vai falar sobre os povos especificamente. Olha só, Mesopotâmia significa entre rios. Por quê? Porque eles estavam entre rios Tigre e Eufrates. Olha esse meme aqui, gente, que eu fiz. Falei na aula passada, as civilizações surgiram perto da água. Mesopotâmia tinha 2 rios. A malandragem. Não satisfeito com tinham 2. Por isso que foram os primeiros, né? Ó, hoje essa região é o Iraque. Não chamamos mais Mesopotâmia, chamamos de Iraque. Então, eles se organizavam em torno dos rios Tigre e Eufrates, no que a gente viu na aula passada, que é a região do crescente fértil. Ó, o crescente fértil é aqui, que pega do rio Nilo até aqui, ó, Tigre e Eufrates. Isso é o mapa da localização atual dos países Irã, Arábia Saudita, né? O Iraque, olha só, onde é o Iraque hoje. E partezinha da Síria, tá? E até um pouco da Turquia, mas principalmente é o Iraque. Então vocês podem ver, os rios Tigre e Eufrates, eles vão lá para o Golfo Pérsico. E ó, pertinho do Mar Mediterrâneo, porque o lugar para acontecer coisa é Mar Mediterrâneo. A gente vai ver que tá tudo lá. Comércio, pirataria, já tinha de tudo. Gente, o que eles fizeram? Eles criaram diques e barragens, que é um sistema de tentar canalizar, que é um sistema de tentar melhorar, controlar os rios. Por quê? Os egípcios fizeram isso também lá no Nilo, mas o rio Tigre e Eufrates, eles eram mais violentos. E como é que eles faziam para a agricultura? Eles plantavam em torno do Tigre e Eufrates, tá? Assim como fizeram no rio Nilo. E aí, os egípcios no rio Nilo, quando enchia, você coloca as sementes, quando enche, o rio transborda, vai ajudando na agricultura, depois o rio volta e tudo nasce ali no entorno. Só que o Tigre e o Eufrates são rios mais violentos, ele tem uma força maior do que o Egito. E aí eles criaram logo diques e canaletas, nesse tipo de barragem, o que a gente chama do sistema hidráulico. Já diz o nome, hidráulico de água. Então eles já estavam bem atentos como produzir melhor o alimento, como ser melhores agricultores. E também cultivavam animais. Então vocês podem ver, aqui o Tigre ou Eufrates, nessa imagem, nessa gravura, e aqui toda uma plantação de trigo, e eles criavam animais para carregar, fornecer leite, as fêmeas, etc. Como é que funcionava a economia? O que a gente chama de modo de produção asiático. É o modo de produção da Ásia. Tá ali no Oriente Médio, que é a Ásia. Então, o Estado era o dono das terras. Ou seja, a gente viu na aula passada que o Estado é aquele poder, soberano, em que tem governantes, que sejam eles presidentes, imperadores, reis, enfim. Eles fazem parte do Estado, mas o Estado é um poder em que as pessoas governam, tá? O Estado não é um governo, é acima do governo. As pessoas governam, guiam o Estado. Então, quem era dono da terra? O Estado, os reis, o governante naquele momento. E aí ele deixava os camponeses usarem a terra. Mas aí eles viviam num sistema como a servidão da Idade Média. Por quê? Eles tinham que dar parte da produção para o Estado. Então eles estavam presos à terra. A terra não era dos camponeses. Essa turma que está aqui não é a dona da terra. A dona da terra é o Estado. Eles têm que pagar com parte da produção e também trabalhando em grandes obras públicas. Porque esses diques, essas barragens não são construídas sozinhos nem pelo governante. É essa turma aqui que vai construir isso. Bom,
o excedente faziam grandes, né? Eles faziam comércio, tanto de produção como trocas, como aqui, ó, de pedras preciosas, tá vendo? Você tem aqui cobre, estanho, então eles faziam esse comércio com outras regiões, ó, até ali na Ásia Menor, aqui a Grécia, a ilha de Creta, Rio Nilo. Então você já está surgindo um comércio entre as regiões Índia, né? Não, aqui a gente está vendo a Mesopotâmia comercializando com outras regiões aquele comércio que a gente viu na aula passada, no período neolítico, na Idade dos Metais, mais próximo. Era uma sociedade hierarquizada. A gente viu, a sociedade hierarquizada é uma sociedade que tem um poder acima do outro. Uma hierarquia, o nome disso, tá? Então, nossa famosa pirâmide social. Aqui em cima tem o rei. O topo da pirâmide, tá? O rei. O que acontece? É importante a gente perceber que a pirâmide, ela representa tanto quem está no poder quanto a quantidade de pessoas. Menos o rei, né? O rei e a rainha, ele que manda, na verdade. Abaixo, sacerdotes, a família do rei, militares. Comerciantes artesãos ali no meio, os camponeses e os escravos, também por dívidas e prisão. Então, a maior parcela da sociedade eram escravos. E eles estavam abaixo de toda a hierarquia. A hierarquia é isso, de quem tem mais poder e responsabilidades, tá? Até quem tem poucos privilégios, sendo a maior parte da sociedade. Isso é o que a gente chama de uma hierarquia social, numa pirâmide social, que a gente vai ver isso algumas vezes. Eles eram politeístas, temos vários deuses cultuados. Olha só, aí está, deusa do amor, né? Cada cidade cultuava um deus, mas todos esses deuses eram cultuados. Por exemplo, Ur, uma das principais cidades dos sumérios, Ur e Uruk, quem é que estava, né? Quem que eles cultuavam? Anum, Deus Pai, e está a deusa do amor, tá? Então, você pode observar que eles têm características humanas e cada um vai cuidar de um elemento da natureza. Outros deuses também. Aqui, o Marduk já são os povos babilônicos. Que a gente vai ver que a Mesopotâmia tinha vários povos, né, que vão dominando a região de tempos em tempos. E aí, esse lugar muito importante, esse é o zigurate de Ur, chamado Templo da Lua. Ele, né, é um vestígio arqueológico no Iraque que foi reconstruído, parte dele foi restaurado a mando de Saddam Hussein, né, que era um político, um governante, um ditador do Iraque. Então, ele foi a primeira a ser descoberta e o zigurate ele funcionava como um templo religioso, né? Então, para o rei Namu, que é o rei da lua, né? Desculpa, o rei Namor mandou construir para o deus da lua, e ele era usado não só como templo religioso, mas também administrativo, né? Para ter o pessoal ali do comércio, guardar alimentos para troca e etc. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada, né? Quem eram esses povos da Mesopotâmia, tá bom? Até a próxima. Beijinho!